Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio. Continuamos o nosso trimestre com o tema Rebelião e Redenção. Estamos aqui na semana 8, companheiros de armas, e hoje é dia... Calendário ambulante informa que é terça-feira, dia 16 de fevereiro. E o nosso verso para memorizar, por favor? Era um ao outro. Porventura, não nos ardia o coração quando dele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas, capítulo 24, verso 32. Ok, vamos começar aqui já lendo Mateus 8, 23, 27, depois Marcos 4, 35 a 41 e ainda Lucas 8, 22 a 25. E vamos tentar entender, enquanto escutamos os versos, como a realidade do grande conflito é revelada nestes textos. Certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí, os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles o obedecem. Lucas 8, de 22 a 25. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Mateus 8, de 23 a 27, nos conta: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Bem, nesses versos a gente consegue ver claramente um desastre natural, né? Uma tempestade muito forte. Engraçado é você poder ver Mateus, Marcos e Lucas escreveram de formas diferentes, sabendo que Mateus e Marcos presenciaram mais e Lucas escreveu uma compilação dos fatos posteriormente. E como isso a gente pode enxergar o grande conflito? Você enxerga, número um, muito evidente a autoridade, né, de Jesus sobre a natureza, como ele conseguia realmente falar e todos os elementos obedeciam. E isso era muito importante, inclusive até mesmo os discípulos, e começou a ser uma demonstração muito grande para eles de quem era a autoridade real de Jesus. Então, embora não compreendamos plenamente em que grau Satanás afeta o mundo natural, a Bíblia revela que sua influência está ali, como vemos na história de Jó. Ellen White diz também que Satanás está mesmo agora procurando, por meio de desastres em mar e terra, selar o destino do maior número possível de pessoas, o que é outra indicação do seu poder nessa área. Certamente, em meio aos desastres naturais aparentemente incessantes que atingem o mundo, vemos a realidade do grande conflito se desenrolando na Terra. Nessa história específica, após um longo dia de ensino, quando a noite se aproximava, Jesus sugeriu que ele e os apóstolos fossem para o lado oposto da praia, que era menos habitado,
No meio da viagem, uma feroz tempestade de vento os apanhou de repente e as ondas se chocavam contra o barco. Jesus estava tão exausto que acabou dormindo na popa do barco, aparentemente alheio à situação. Uma vez que os discípulos estavam tão ocupados em lutar contra a tempestade, talvez tenha se passado algum tempo antes que percebessem que ele estava dormindo. Inicialmente, Jesus não disse nada quando clamaram a ele. Não deu nenhum sermão para explicar a dificuldade em que estavam, nem sugeriu maneiras pelas quais os discípulos pudessem agir para ser vitoriosos na situação. Simplesmente se levantou, ergueu a mão e disse ao vento e às ondas que se acalmassem e se aquietassem, como se fossem apenas crianças desordeiras. Diante disso, os discípulos ficaram dominados pela reverência. Possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que está em Marcos 4,41. Embora existam muitas lições nessa história, nela vemos a extensão do poder de Jesus e, assim, a nossa necessidade de confiar nele, não importando o que aconteça. Bem, no fundo, o estudo de hoje tenta mostrar pra gente que o grande conflito realmente é muito maior que a gente novamente, que nós não temos nenhum tipo de controle sobre as forças da natureza e elas estão ali somente para, novamente, assim como era na criação, só obedecer a palavra de Deus também. E você, agora que nós terminamos nosso estudo da lição de hoje, não se esqueça, ano bíblico, números 15 e 16. Olha só, 2 capítulos, não são 3 hoje. 15 e 16, capítulos 15 e 16 de Números. Pessoal, bora estudar, bora ler. Até amanhã e um bom dia. Os Lesas dessa semana são gravados com a participação de narração, vozinha do Google, Renan Moreira, Mari Henrique, Ronaldo Salles. Distribuição e marketing, você mesmo ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.